seja bem-vinda ao AMVcast, o seu encontro diário com a sua melhor versão. E que melhor versão é essa? Aquela que está em Cristo Jesus. Hoje é quinta-feira e mais uma vez eu mudei o cronograma da semana deixando para hoje o nosso devocional Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Eu fiz isso porque como nós estamos aí caminhando para um final de semana bem especial, com comemoração do Dia das Mães, esses 2 últimos programas da semana, eles foram pontualmente preparados para gerar esse ambiente em nossos corações. Eu ainda não sou mãe, em nome de Jesus ainda serei, mas eu reconheço a graça especial que Deus derrama sobre a maternidade. Não é à toa que a palavra nos aponta de forma tão singular esse papel. E eu poderia passar aqui o programa só falando sobre isso. Mas o foco aqui hoje é o nosso devocional. É aprender mais um pouquinho com mais uma mulher inspiradora que vemos na palavra. Se você viu o título desse episódio, você já sabe quem é, né? Mas já nós falamos sobre ela, porque antes, já sabe, tem que curtir o vídeo, comentar e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. É sua missão hoje, hein? E é claro, se você ainda não está inscrita nesse canal, por favor, se inscreva, mulher. Vamos realmente criar um movimento de mulheres que estão dispostas a ser quem Deus nos criou para ser e a crescer dia após dia em intimidade com Ele. Dia de devocional por aqui é sempre um dia que me deixa com o coração quentinho, sabe? Porque caminhar pelas histórias dessas grandes mulheres da Bíblia tem me ensinado tanto, mas tanto. E eu espero que para vocês também. E hoje, nossa personagem realmente tem muito a nos ensinar. Como mulher, como esposa, como mãe e principalmente como uma filha amada de Deus. Maria, a mãe de Jesus. Ela é a nossa mulher inspiradora de hoje. E nós vamos destacar ao longo desse devocional algumas virtudes que podemos aprender com ela e com o seu posicionamento na história mais importante do mundo, a história de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sem mais delongas, vamos para a palavra para começarmos o nosso devocional de hoje. A passagem que nós vamos ler está lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida e em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Uau! Essa é uma passagem bíblica bem conhecida, né? O anúncio do anjo Gabriel a Maria,
O chamado de Maria para essa missão tão nobre, ser mãe do Messias, do Salvador. E o posicionamento dessa mulher, não apenas nessa passagem, mas em outros momentos, como nós vamos ler, tem muito a nos ensinar. Maria era uma jovem que morava em uma cidadezinha chamada Nazaré. Contextualizando, era uma menina do interior. Ela estava prometida em casamento a José, estava noiva, ou seja, né? Ela tinha uma vida simples, comum, nada de extraordinário. Era apenas uma moça vivendo sua vida segundo os costumes de sua época. Aos nossos olhos, não é mesmo? Porque Deus viu em Maria um coração disponível para gerar o seu propósito. E aqui fica uma pergunta. Será que o Senhor encontraria em mim e em você um coração disponível assim? Tem um versículo queimando no meu coração há dias. Está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, verso 9. E diz: Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Será que Deus está encontrando em nós esse coração totalmente dedicado a Ele? Esse coração disponível para ser e viver tudo que Ele tem para nós? Totalmente dedicado a Ele. Totalmente. Não parcialmente, não ocasionalmente, mas totalmente. Porque para viver o propósito de Deus para nós é necessário apenas isso, um coração disponível. E Deus passeia os olhos por sobre a terra em busca desses corações. E ali em Nazaré ele encontrou o coração de uma virgem chamada Maria. O texto ele é claro em destacar essa informação. E isso me faz atentar para duas coisas: a pureza e a improbabilidade de Maria. Maria era uma mulher pura, não apenas segundo as tradições da época, mas de espírito. Ela tinha um espírito puro, sensível à ação do Espírito Santo. Eu imagino que Deus não a tenha escolhido aleatoriamente, né? Deixa eu ver aqui quem vai ser a mãe de Jesus. Não, ele já sondava o seu coração e sabia da pureza que havia ali. O que pode ser observado na pergunta que ela fez ao anjo, no versículo 34. Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O que nos leva ao segundo ponto. A virgindade de Maria não era um impedimento, era uma condição. Deus ama os improváveis. E é na improbabilidade que o seu poder e a sua graça se manifestam de forma grandiosa. Qual a chance de uma mulher virgem ficar grávida, hein? Só por Deus mesmo. Foi uma escolha intencional da parte do Senhor para manifestar aquilo que só Ele podia fazer, para não deixar dúvidas de que era obra do Espírito Santo. Minha irmã, deixa eu liberar aqui uma palavra sobre a sua vida. Eu não sei qual é a improbabilidade da sua vida hoje, qual situação ou condição você está vivendo agora que parece sem solução, sem saída, sem esperança. Eu quero apenas declarar sobre a sua vida aquilo que o anjo disse a Maria. Nada é impossível para Deus. Creia, somente creia. Só há milagre quando há improbabilidade. Só há milagre quando há impossibilidade. O possível o homem faz, mas o impossível apenas o Senhor pode fazer, pois nada é impossível para Deus. Maria era improvável, porém agraciada. Na tradução que eu li, está escrito favorecida, e em outras traduções nós lemos cheia de graça. Graça, favor imerecido. Uma porção de Deus que nos capacita a fazer aquilo que para nós não seria possível. Tem coisas que Deus nos pede, missões que Ele nos dá, batalhas que são colocadas diante de nós, que se olharmos com nossa visão limitada, levando em conta apenas a nossa capacidade, nós não conseguiremos cumprir. Não conseguiremos mesmo. Pela nossa força, capacidade, habilidade, é improvável que vençamos.
Mas a graça do Senhor que atua em nós por meio de Cristo Jesus, ela nos capacita para viver os propósitos de Deus. Não à toa, Maria foi chamada pelo anjo de agraciada. Ele sabia o quanto da graça de Deus ela iria necessitar para cumprir aquele chamado. Se você hoje está aí diante de uma missão que Deus te deu e pensando, eu não vou dar conta, deixa eu te falar uma coisa, não vai mesmo. Você por você mesma, na sua capacidade, na sua inteligência, na força do seu braço, não vai. Mas o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. Então, creia na graça do Senhor que está sobre a sua vida. Crer. Está aí mais uma das muitas lições que aprendemos com Maria. Maria nos ensina sobre fé e obediência. Mesmo sem entender, ela creu e se dispôs a essa obra. A gente lê lá no versículo 38 a sua resposta, né? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo aquilo que foi dito a meu respeito. Em outras traduções a gente lê: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria não sabia como, não sabia quando, não sabia de que jeito. Maria não sabia de todo o processo, mas ela creu. Ela creu naquilo que o anjo estava dizendo a ela. Ela creu naquela promessa que estava sobre a vida dela. E ela foi obediente. Ela simplesmente disse, sim, eis-me aqui. Faça comigo segundo a tua vontade. Quantas vezes nós, diante daquilo que Deus nos pede, diante daquilo que Deus nos entrega, diante daquilo que Ele promete sobre as nossas vidas, quantas vezes nós não cremos, quantas vezes nós duvidamos, nós pensamos, será mesmo? E quantas vezes nós não nos colocamos à disposição do Senhor. Por mais que Ele encontre em nós um coração disponível, nós não nos colocamos dispostas. Eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. Vamos só imaginar aquele cenário. Maria estava ali, noiva, prestes a se casar, prestes a iniciar uma nova família. E, de repente, aparece um anjo com uma promessa que mudaria todo o rumo da vida dela, todo o futuro dela. E ela simplesmente creu e obedeceu e se dispôs à vontade de Deus. E nós? Será que nós estamos dispostas a abrir mão da nossa vontade, a abrir mão do futuro que a gente desenhou para as nossas vidas, a abrir mão daquilo que a gente tanto sonhou, tanto planejou, para viver aquilo que Deus deseja nos entregar, para viver aquilo que Deus tem para nós? Porque muitas vezes a gente até fala com a nossa boca que sim, seja feita a sua vontade, eis-me aqui, mas o nosso coração não está disposto e disponível a realmente abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus, independente do processo, independente daquilo que teremos que passar até que seja feita, que se cumpra a palavra de Deus em nós, em nossas vidas. Outra coisa que Maria nos ensina é sobre sabedoria e humildade. Sabedoria para se posicionar, sabedoria para tomar decisões importantes naquele momento, e humildade para reconhecer que mesmo carregando em seu ventre o Filho de Deus, ela necessitava de outras pessoas durante a sua caminhada. É lindo ver aqui esse paradoxo, né? E se nós olharmos para a história de Maria, as lições que ela tem para nos ensinar é cheia desses paradoxos.
Quando a gente olha para essa sabedoria, para aquilo de grandioso que ela carrega, e ao mesmo tempo conseguimos enxergar ali a humildade de perceber que não era sobre ela, a gente pode extrair preciosas lições. Maria, ela foi sábia para buscar a ajuda de alguém mais experiente. O anjo, quando apareceu para ela, disse, né, como testemunho daquilo que estava acontecendo na vida dela, para testificar aquilo, ele disse que a sua prima já estava no 6º mês de gestação. E que sabedoria teve Maria para ir ter com Isabel esse tempo, para ir aprender com uma mulher que já estava adiantada no processo. E ao mesmo tempo em que ela aprendia com essa mulher, ela estava ali humildemente a servindo também. Porque Isabel já era uma mulher de idade avançada, Maria era jovem, então possivelmente Maria tinha muito mais condições de estar ali servindo nas pequenas tarefas, porque além de Isabel já ser uma mulher de idade avançada, ela estava grávida, 6º mês de gestação, e Maria ficou ali com ela até que ela desse à luz, né? Então foi aquele 3º trimestre da gestação, Maria estava ali disposta a servi-la. E nós, hein? Será que nós também temos esse coração sábio e humilde? Sábio para reconhecer que algumas mulheres, algumas pessoas estarão adiantadas no processo e poderão nos ensinar com sua experiência, com aquilo que já viveram, com aquilo que já aprenderam, com os erros que já cometeram. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão adiantadas no processo e o sentimento que vem em nosso coração, muitas vezes, é um sentimento de comparação, é um sentimento de inveja, é um sentimento de desdém até. Quando, na verdade, se formos mulheres sábias, assim como Maria foi, nós iremos até essas pessoas, nós iremos até essas mulheres para receber uma porção daquilo que elas carregam, né? Uma porção daquilo que elas já viveram, já experimentaram. Sempre com um coração humilde para receber, para aprender, mas também para servir, para estar disponível. A gente não encontra o nosso propósito, não descobre o nosso propósito para então servir. A gente serve e enquanto servimos, nós vamos ali descobrindo, encontrando o nosso propósito. Imagina o quanto Maria pôde aprender nesse tempo em que ela esteve com Isabel. Um exemplo aí, né? Uma lição de sabedoria e humildade. Maria também nos ensina sobre força e sensibilidade. Se a gente continuar lendo aí nos evangelhos o relato de toda a gestação, do nascimento, da infância de Jesus, nós vamos poder ver aí em Maria uma mulher forte, muito forte, e uma mulher extremamente sensível ao Espírito Santo. Maria, ela era forte porque ela precisou encarar situações bem desafiadoras. Imagina você de casamento marcado, né, virgem, contar para o seu noivo que está esperando um filho fruto do Espírito Santo. Não deve ter sido uma situação muito fácil, mas Maria foi forte para enfrentá-la. Imagina você tendo que passar por tudo que Maria passou, tanto durante o nascimento de Jesus, como após o nascimento de Jesus, quando eles tiveram que se mudar para o Egito, tanto durante toda a vida de Jesus, forte também por entender o que é que aquilo significava, forte por entender o preço daquela promessa, o preço daquele propósito. E ainda assim ser sensível. Na palavra a gente encontra algumas vezes a seguinte descrição a respeito de Maria:
Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Maria tinha ali uma sensibilidade ao que Deus estava fazendo. Ela estava sensível ao que acontecia ao seu redor. Ela estava sensível aos sinais. Ela estava sensível a tudo aquilo que rodeava a vida dela e a vida de Jesus. E ela guardava essas coisas em seu coração. Eu creio que guardar tudo isso em seu coração, estar sensível à voz do Espírito Santo, a fortalecia cada vez mais para o propósito que ela tinha de cumprir. Nós também temos que encontrar esse equilíbrio entre força e sensibilidade. Entender que nem tudo é na força do nosso braço, que nem tudo nós vamos ganhar no grito, que nem todas as batalhas nós vamos precisar lutar. E estarmos sensíveis ao que Deus está fazendo ao nosso redor, estarmos sensíveis aos detalhes, estarmos sensíveis aos sinais, sensíveis à voz do Espírito Santo. Algumas coisas, minha amiga, nós vamos ter que simplesmente guardar em nosso coração, porque essas coisas nos capacitarão, nos fortalecerão lá na frente, quando nós precisarmos realmente ser fortes. Esse equilíbrio de Maria entre força e sensibilidade é algo que a gente precisa realmente observar, meditar e aprender a desenvolver. São virtudes essenciais para que a gente possa ser quem nascemos para ser, para que possamos cumprir o nosso propósito. Força e sensibilidade, o equilíbrio entre o que eu preciso fazer, que horas eu preciso me posicionar, que horas eu preciso realmente agir, tomar uma atitude com força, com ousadia e que horas eu preciso silenciar, apenas observar, reconhecer o que Deus está fazendo e guardar isso no meu coração. Maria também nos ensina sobre temor e ousadia. Quando nós vemos o seu posicionamento diante de Jesus nas bodas de Caná, a gente percebe como Maria soube se posicionar e posicioná-lo, né? Com muito temor ali, reconhecendo quem ele era, porque ela sabia quem ele era, e ainda assim ser ousada, no sentido de provocar, se é que eu posso dizer assim, aquele milagre. Nós lemos lá em João 2, o relato do milagre, né, das bodas de Caná. Diz assim: 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. E a partir dali, né, Jesus instruiu aqueles servos, os empregados, e fez ali o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Olha que sabedoria, né, e que ousadia que Maria teve para chegar diante dele, entendendo que aquele era o momento. Eles tinham uma intimidade, e além disso, Maria também tinha uma intimidade com o Espírito Santo. Eu creio que ela não foi movida aqui por ela mesma, né? Ela foi movida com muito temor diante de quem ela sabia que estava, para realmente se posicionar e posicioná-lo para aquela hora. E a partir dali, deu-se início, então, a essas obras de Jesus. Aquele foi o primeiro milagre que a Bíblia nos relata. Então, a gente também tem muito a aprender com isso, né? Esse equilíbrio entre temor e ousadia. Nós temos que ter esse temor diante das coisas do Senhor, temos que ter esse temor, esse zelo com os propósitos de Deus. Mas nós também temos que ser ousadas para provocar milagres.
Milagres não acontecem do nada. Milagres são provocados pela nossa fé, pelo nosso posicionamento, pela nossa ousadia e pelo temor que a gente carrega em nosso coração. Quantas vezes, diante de algumas situações difíceis, ao invés de nos posicionarmos para viver milagres, nós simplesmente recuamos, amedrontadas, incrédulas. E quantas vezes também, com esse espírito ousado, nós queremos passar por cima das coisas de Deus, passar por cima do tempo de Deus, não guardando o temor em nosso coração. Então, Maria nos ensina muito sobre esse equilíbrio também entre temor e ousadia. Maria também nos ensina sobre entrega e renúncia. Assim como ela se entregou, ela entregou o seu filho. Ela sabia que não era sobre ela, ela sabia que era apenas através dela. Então ela se entregou para que algo fosse gerado através dela, que não seria somente para ela. E durante toda a vida de Jesus, durante todo o seu ministério e principalmente, durante o seu sacrifício, imagina quantas renúncias Maria teve que fazer. Quantas renúncias para viver uma vida de entrega. Quantas renúncias para entregar seu filho. Maria viveu aquela gestação. Maria educou aquela criança. Aquela criança cresceu ali debaixo de seus olhos, se tornou um jovem, se tornou um homem. Ela viu tudo aquilo, ela tinha o amor maternal sobre Jesus, mas ela também entendia o propósito do Senhor. Ela foi uma mulher de entrega e renúncia. E nós? Quantas vezes nós nos apegamos tanto àquilo que Deus nos dá, que não somos capazes de entregar e renunciar quando Ele nos pede? Quantas vezes o nosso milagre se torna o nosso ídolo, o nosso Deus? Aquilo que a gente tanto sonhou passa a ocupar o lugar de Deus em nosso coração, fazendo com que a gente não consiga entregar. E muitas vezes a gente não vive certos milagres porque Deus sabe que se Ele nos der aquele milagre toma o lugar dele nas nossas vidas. Maria sempre esteve disposta a entregar. A vida dela foi uma entrega e ela sabia que chegaria o momento em que ela deveria entregar seu filho para que ele cumprisse o propósito de Deus. Da mesma forma, quantas vezes nós não renunciamos coisas que precisamos renunciar para viver essa entrega, para viver esse processo que nos levará a cumprir o propósito que Deus tem para nós. Renunciar coisas, renunciar lugares, renunciar relações, renunciar vontades, sonhos, desejos. A gente sempre vê a renúncia como algo negativo, mas todas as vezes que nós renunciamos algo em favor dos propósitos de Deus sobre nós alcançamos um novo nível no nosso relacionamento com Ele. A renúncia, ela nos posiciona de uma maneira diferente diante do Senhor. Que a gente também possa aprender com Maria sobre renúncia e entrega. Maria também nos ensina a sermos mulheres de propósito. Ela viveu uma vida com propósito. Ela sabia o que é que ela carregava, ela sabia o que é que ela estava gerando, criando, e ela sabia que aquilo tinha um propósito muito maior do que ela. Muitas vezes a gente se pega pensando de forma egoísta, apenas em nós mesmas. Nós até queremos viver um milagre, mas para nós, para nos satisfazer, para nos realizar, quando na verdade tudo aquilo que Deus gera em nós não é para nós, mas é para algo muito maior. É por isso
que nós precisamos sempre sondar o nosso coração, pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e nos mostre se estamos mesmo dispostas e disponíveis a viver aquilo que Ele tem para nós, apesar de nós. Aquela mulher, Maria, com seu sim, impactou o mundo. Você consegue dimensionar isso? O impacto que o sim daquela mulher teve para o mundo? E agora você consegue dimensionar o impacto que o seu sim tem para o seu mundo? A sua casa, o seu trabalho, o seu ambiente social? Será que Deus encontrará em você um coração disponível, assim como encontrou em Maria? Um coração disposto e disponível para gerar algo do céu? Porque gerar dói. Basta pensarmos numa gestação. Não é um processo fácil. É lindo? Claro que é, mas não é fácil. São constantes mudanças emocionais e físicas, incerteza sobre o futuro. Afinal, você está gerando algo que você sequer pode ver. É uma prova de confiança e tanto. Você não está vendo, mas algo está sendo gerado. Os sentimentos são confusos, os medos são recorrentes. Acontecem várias transformações internas e externas, fora a dor do parto, né? O momento de realmente trazer à luz aquilo que estava sendo gerado no secreto. Gerar dói, tanto no natural quanto no sobrenatural. Gerar os sonhos de Deus também é um processo, também é um desafio, também traz todas essas dores. Mas nada se compara a essa graça. E só nós, mulheres, podemos experimentar e desfrutar dessa maneira. É um favor de Deus sobre nós, incomparável. Eu ouvi algo que me marcou muito e eu vou finalizar esse devocional compartilhando isso. Mulher, você foi criada para gerar vida. E não apenas vida no nosso ventre, né? Mas também em nosso coração. A exemplo de Maria, que Deus possa te encontrar disponível para gerar aquilo que Ele deseja. Gere vida em sua vida, gere vida em seu casamento, gere vida em seu lar, gere vida na vida dos seus filhos, gere vida em sua comunidade, gere vida por onde Deus te levar. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder nesse momento. Se coloque em silêncio diante da presença de seu Pai. Que nesse momento todas as vozes se calem em sua mente para que você possa falar e ouvir somente a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui porque te amamos, porque te louvamos, porque te adoramos. Estamos aqui porque queremos sempre e sempre mais aprender da Tua palavra, aprender daquilo que o Senhor tem para derramar sobre nossas vidas. Nós agradecemos por esse devocional, agradecemos pela vida dessa mulher que tem tanto a nos ensinar. Nós agradecemos pelas lições preciosas que o Senhor nos trouxe nesse dia. Pai, que o Senhor possa forjar em nós esse coração disponível, que o Espírito Santo encontre em nós habitação, que nós possamos aprender a exemplo de Maria, a sermos mulheres de fé, mulheres sábias, obedientes, humildes, ousadas, tementes a Ti, mulheres posicionadas, dispostas a viver o Teu propósito para nós, mulheres de entrega, mulheres dispostas a renunciar. Pai, cria em nós esse caráter, imprime em nós essas virtudes. Nós, por nós mesmas, não somos capazes, mas a Tua graça nos basta. A Tua graça é capaz de provocar em nós esse coração disposto e disponível para ser e viver os Teus propósitos para a nossa vida. Que hoje, Senhor, o Senhor encontre em nós um sim, assim como encontrou em Maria. Eis-me aqui, Senhor, faça em mim conforme a Tua vontade. Nós nos dispomos, meu Deus, à Tua vontade, ao Teu agir.
faça em nós conforme a tua vontade. É isso que oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Jesus abençoe o seu dia e que a graça do Senhor esteja sobre ti. Nós nos encontramos aqui amanhã em mais um episódio do Minha História com Jesus. Dessa vez com uma mulher que vai nos inspirar muito a vivermos uma vida realmente rendida à vontade de Deus. Mamães e não mamães, assistam ao programa de amanhã, porque eu creio que vocês serão muito abençoadas, assim como eu fui. Um super beijo, fique com Deus. Tchau!